Olá, meus queridos. Aqui eu estou fazendo essa videoaula para apresentação de uma atividade que tem da faculdade. Eu sou aluno da UAB-US e a disciplina da qual nós estamos fazendo esse trabalho é Estágio Supervisionado do Ensino Médio 1. Nós temos como professor Mirô Menezes Coutinho e eu me chamo Flávio Soares Modesto. Esta é a atividade 3. Eu fiquei como tema função polinomial de primeiro grau. Por que nos torna tão pouco felizes esta maravilhosa ciência aplicada que economiza trabalho e torna a vida mais fácil? A resposta é simples, porque ainda não aprendemos a nos servir dela com bom senso. Isso dizia Einstein. Onde é usado ou aplicado este assunto? Dentre as aplicações encontradas, as mais relevantes foram lançamento de projéteis, controle de processos, projetos de reatores, faróis de automóveis, antenas parabólicas e radares, na geometria e nos esportes. Dá para ver, meus queridos, que até em relação aos esportes, tudo é relacionado ao tempo. Então, tudo é função, tudo é em função de algo. Então, até para isso ela é utilizada a chamada função de primeiro grau. Veja este exemplo. Pedro é motorista de táxi e cobra R$ 3,50 de bandeirada, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados. Calcule o preço a ser pago pelo cliente de Pedro por uma corrida quando ele tiver percorrido 20 km. Essa questão a gente vai responder depois. Conceituação. Função polinomial do primeiro grau. F é real no real, sendo f de x igual a x mais b, com a, b pertencente ao conjunto dos reais e a diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero, ou também vista como y igual a x mais b. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, 2x mais 5. Segundo, menos 3 menos x. Terceiro, 3x sobre 2 menos 2 terços. E quarto exemplo, 2x. A gente pode ver aí que também essas chamadas funções é também comumente chamada de função afim. Veja o gráfico dos zeros da função de primeiro grau. Zero da função f de x, ou seja, ele vai ter algum valor igual a zero. F de x é igual a zero, que é igual a x mais b, que portanto é ax mais b igual a zero. Este gráfico mostra uma reta, e essa reta está indicando o zero da função, ou seja, a raiz onde se encontra os zeros dessa função. Zeros de uma função do primeiro grau. Para calcularmos a raiz de uma função do primeiro grau, basta utilizar a expressão x igual a menos b sobre a, ou menos b dividido por a. Vejamos esse exemplo. Calcule a raiz da função y igual a 3x menos 9. Esse é o momento em que a reta da função intersecta o eixo x. Aí a gente quer saber aonde intersecta o eixo x. Sabemos que todos os valores de b interceptam o ponto na abscissa das ordenadas, certo? Na reta y. Então, para calcularmos o outro valor aonde essa reta vai interceptar, a reta x, nós vamos ter que colocar menos b sobre a. Vejamos. Menos com menos fica mais. Então vai ficar 9
sobre 3. 9 dividido por 3 será 3. E se a gente for fazer a chamada tira-prova, se a gente for colocar o 3, que foi o zero que nós encontramos, que foi a raiz que encontramos, no lugar do x, realmente vai ser igual a zero. Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 menos 9 é zero. Vejamos os mesmos exemplos para saber quem é A e quem é B. Esses são os mesmos exemplos de slides do slide anterior. E agora nós vamos fazer uma pequena atividade para saber quem é A e quem é B. O primeiro exemplo consta 2x mais 5. Quem será A e quem será B? Veja só como é simples. O 2 é o valor do A e o 5 é o valor do B. Aí o segundo exemplo é o tipo uma pegadinha, porque vem um valor solto e depois vem a incógnita, vem a variável, vem a letra. Então, logo o aluno talvez ele não consiga perceber e vai dizendo que o valor de A é menos 3, e na verdade ele está equivocado. O valor de A é menos 1, é o valor que está próximo a x, ou seja, no caso dessas funções não se aparece o número 1. E o menos 3, por sua ventura, é o valor de B, ou seja, isso só está numa forma trocada. O terceiro exemplo. No caso, 3 meios é o valor de A e menos 2 terços é o valor de B. E por último vem o quarto exemplo. Muito aluno talvez se pergunta, e o outro valor? É quanto? Não existe? Não tem? Nos slides anteriores eu expliquei que o A ele tem que ser diferente de zero para essa função existir, para que seja função do primeiro grau. Então, no caso o valor de A, aí é 2. Aí o aluno pergunta, onde é que está o valor de B? Exatamente, o B é 0. Ou seja, o A não pode ser 0, mas o B pode ser sim 0. Gráfico de uma função de primeiro grau. Esse primeiro gráfico à nossa esquerda está dizendo que A é maior que 0. Ou seja, é uma função crescente. Ela está contida no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Ela sempre vai estar definida dessa forma. E essa da nossa direita já é o contrário. Quando A for menor que 0, quando A for negativo, vai ficar ao contrário. Ela vai estar voltada para os quadrantes segundo e quarto. Essa parte aqui é muito importante, que é a construção do gráfico de uma função. No caso desse exemplo aqui, é a chamada função crescente. Anteriormente eu falei que o A ele tem que ser maior que 0. Vejamos a descrição dessa função. F de x igual a 2x mais 3. Vejamos, eu criei uma tabelinha aí para mostrar os valores. Eu atribuí valores. A gente tem que atribuir valores para encontrar todos esses pontos no plano cartesiano para formar a chamada reta. Sempre a função de primeiro grau vai ser uma reta no plano. Sempre será uma reta no plano. Veja só, quando eu atribuo menos 2 a x, eu vou encontrar a sua imagem menos 1. Quando eu atribuo a menos 1, eu encontro 1. Quando eu atribuo 0, eu vou encontrar 3. Quando eu atribuir 1, eu vou encontrar 5. Quando eu atribuir 2, eu vou encontrar 7. Ou seja, esse valor eu vou colocar no lugar de x. Sempre eu vou estar multiplicando o x aí. Então, quando fizer as contas, sempre vai encontrar o valor do f de x, ou seja, o y. Vejamos esse segundo exemplo. Essa descreve uma função decrescente. Ou seja, a gente pode perceber que o valor do A está negativo. Ou seja,
menos 2x mais 5. Aí também estão atribuídos valores, sempre são valores positivos e negativos, para que a gente possa encontrar esses pontos no plano cartesiano. Resolução do problema inicial. Agora voltemos àquele problema que foi colocado lá no início dessa videoaula e vamos resolvê-lo. Pedro é motorista de táxi e cobra R$ 3,50 de bandeirada mais 70 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por um cliente de Pedro por uma corrida quando ele tiver percorrido 20 quilômetros. Veja só. Primeiramente, vamos formular esse problema. Vamos equacionar, vamos colocar uma função. Veja só, f de x é igual a 0,7x, que no caso é 70 centavos, mais 3,50. Vai ficar da seguinte forma. F, o x vai valer 20, que é igual a 0,7 vezes x novamente, que é 20, mais 3,50. F de 20 igual a 70 centavos vezes 20 dá R$14, mais 3,50, nós vamos resultar em 17,50. Ou seja, esse cliente ele vai pagar 17,50. Chegou a hora da revisão. Vejamos, este é um momento muito importante para quem não conseguiu pegar durante esses 12 minutos anteriores. Então vejamos o que aconteceu nos slides anteriores, nesses minutos que se passaram. Toda função de primeiro grau é descrita sob a forma de f de x igual a ax mais b, com a, b pertencente aos reais e a diferente de zero, ou y igual a ax mais b, sendo crescente quando o a for maior que zero e decrescente quando o a for menor que zero. Construção do gráfico. Iremos colocar valores negativos e positivos. Como a gente atribuiu anteriormente aqueles valores menos e mais ao valor de x para encontrarmos as suas respectivas imagens. E assim encontraremos os pontos no plano cartesiano, ou seja, uma reta, sendo ela crescente ou decrescente. Isso dependerá do valor de a. E as raízes ou zeros da função são dadas na forma x igual a menos b sobre a. Sempre será essa forma aí para você encontrar as chamadas raízes das funções de primeiro grau. E aqui eu vou deixando um probleminha para vocês. Vejam só. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, determine letra A. A lei da função que fornece o custo da produção de x peças. Ou seja, aqui nós vamos ter que montar aquela chamada lei de formação da função de primeiro grau. E a B, nós vamos fazer como o exemplo que nós respondemos aqui. Que foi aquele valor lá que a gente atribuiu 20 ao valor de x. Então, no caso aqui, a gente, depois que tiver montado na letra A essa função, essa lei de formação, nós vamos respondê-la na letra B com o valor de 400 peças. E agora eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus familiares e aos meus amigos de curso e mestre da educação, e também a todos que tiverem a oportunidade de ver o vídeo. Muito obrigado.